Duas das vítimas do grave acidente em que dois ônibus bateram de frente em uma das avenidas mais movimentadas de Salvador vão ser enterradas hoje. O corpo de Maria de Fátima Lima de Andrade, de 50 anos, vai ser enterrado às 3 da tarde no cemitério Campo Santo. Ela deixou 5 filhos. Às 4 da tarde acontece o enterro do corpo de Cosme Ferreira Barbosa, de 32 anos, que trabalhava vendendo doces. Cosme deixa um filho de 2 anos. Os corpos de Ambrósio Paixão, de 78 anos, e de uma quarta vítima ainda não identificada, continuam no Instituto Médico Legal. Ontem à noite, nossa equipe percorreu algumas ruas e avenidas aqui de Salvador e constatou que quem depende dos ônibus tem medo da pressa de alguns motoristas. Os passageiros também têm outras queixas. Entre os passageiros, o tempo de espera nos pontos é o principal motivo de reclamação. Demora, na maioria das vezes, são 30, 40, 50, 1 hora de relógio para passar ônibus. E na maioria das vezes passa lotado e não para no ponto. Passa muito cheio e não para. A pressa dos motoristas que dirigem em alta velocidade é outro motivo de preocupação. Vindo de Itapuã, a gente pegou um ônibus, estava uma amiga e o motorista veio acelerando. Aí ele terminou batendo no fundo de um carro, uma senhora caiu, embolando, ficou de pernas para cima, eu quase parto meu rosto no vidro. Ficou uma senhora passando mal ainda dentro do ônibus, ele quase bate o ônibus novamente, porque ao invés dele ver o que ele tinha feito, ele acelerou mais ainda, querendo dar socorro a uma senhora e botou a vida de todo mundo que estava no ônibus em risco. Acidentes que podem ser ainda mais graves, como o que aconteceu no último domingo, envolvendo 2 ônibus em Salvador. Eles bateram de frente. 4 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas. Hoje circulam pela capital baiana 2.500 ônibus de 18 empresas, que percorrem 505 linhas para atender mais de 40 milhões de passageiros por mês. Alguns, às vezes, chegam a discutir com o motorista, como aconteceu com Ana Paula. A gente dá a mão, quando a gente vai subir, ele arrasta. Aconteceu até um caso de estar eu e meu filho, eles pegaram e arrastaram o ônibus. Ainda reclamei com o motorista, ele ainda chegou até me ameaçar. Muitos motoristas dizem que fazem cursos para aprender como agir em situações de conflito com os passageiros. A empresa aqui, ela em si, em 6 meses, chama todos os motoristas para a sala de aula, para estar instruindo como lidar com o passageiro, lidar com todo em geral. Seu Fernando recorre à boa e velha paciência para evitar maiores atritos. Lidando com paciência e procurando fazer o melhor que pode, né? E às vezes é difícil, para o passageiro é difícil também para a gente cumprir o horário e fazer as nossas obrigações que tem que se fazer. Todo ônibus deve exibir em local visível os números das centrais de atendimento para que os passageiros possam registrar as reclamações. Em todos os ônibus que nós passamos para fazer essa reportagem, nós encontramos os números do Disque Denúncia e de reclamações bem fáceis. Aqui no painel, olha só, Transalvador 2109-3679-3641, e também tem os números da Polícia Civil e da Polícia Militar. Só que a maioria nunca usou o número não. A senhora já usou esse número para fazer alguma reclamação? Não, não consigo. A gente já liga, mas não resolve nada não. A gente paga o transporte tão caro e é mal servido. Pois é, só quem usa, só quem precisa, só quem depende do transporte coletivo, Camila, sabe as dificuldades que enfrenta. Nós vimos aí reclamações com relação à pressa, alta velocidade, bate-boca entre passageiro e motorista. É uma situação muito delicada, né? É verdade. Quais são os direitos dos passageiros e como é que os passageiros podem reclamar? A gente viu ali o telefone do Disque Denúncia, Isso. Mas será que funciona mesmo? Será que essas denúncias elas são apuradas, são fiscalizadas? A gente vai saber esses detalhes com a Andréa Silva. Vamos voltar até a Estação da Lapa. A Andréa agora está acompanhada de um representante da Transalvador e também de um advogado, né, Andréa? Isso, Camila. Antes eu queria fazer uma correção. A Estação da Lapa, que atende mais de 500 mil pessoas, funciona desde 1981. Em 99, ela passou por uma grande reforma. Esse horário de movimento, mesmo assim você percebe aí essa calmaria, porque a maioria do público aqui é comerciante, começa a trabalhar daqui a pouquinho às 8 horas da manhã, 8h30 da manhã. Nós estamos aqui, olha, com 2 representantes, sim, para discutir este assunto. Segundo informações da própria polícia, um instrumento importante nas investigações deste acidente no domingo será o tacógrafo, que pode registrar a velocidade que os 2 veículos estavam. Nós estamos com Paulo César, ele é ouvidor adjunto da Transalvador, e também com Cândido Sá, advogado especialista em direito civil. Eu começo com o senhor Paulo. Senhor Paulo, de que forma, quais são os canais de comunicação para que a população faça denúncia, além daqueles números que nós vimos na reportagem, inclusive da polícia? Bom dia. Bom dia. Normalmente por telefone 2109-3679, 3641. São as formas mais comuns de fazerem as ligações e se informarem sobre o transporte de modo geral.
Em caso de acidente, lembrar que acidente é sempre acidente. Nós temos o 118, que atua nessa forma, e nós somos preparados para informar as pessoas com relação a como agir em relação, principalmente ao contato com motoristas, não discutir na frente de ninguém, dentro do ônibus, que isso pode provocar um outro problema, como já vimos pelo Brasil afora. Né? É melhor fazer a denúncia de uma forma mais discreta. Agora, uma preocupação dos passageiros, pelo menos a maioria das pessoas que passa por isso, revela que costuma pegar o mesmo ônibus, às vezes com o mesmo profissional, e fica preocupada em fazer uma denúncia. Que tipo de proteção essa pessoa tem em relação a essa tomada de decisão de denunciar uma irregularidade de algum profissional que está ao volante? Toda denúncia ela é sigilosa. Então, para se obter qualquer um documento através da transformadora, só através da justiça, que já houve casos e deve existir por aí. Então, o que deve ser proceder é fazer da melhor forma possível, sem precisar reclamar. Se pode reclamar na hora, o ideal é se fazer isso, mas se tiver diante da pessoa, diante do ocorrido, é melhor ter calma e fazer uma ligação com calma, desde que não seja muito tempo passado durante a semana, ou seja, 1, 2 dias seria melhor, mais indicado para se fazer essa reclamação. Camila, Marinho tem uma pergunta para o senhor lá do estúdio, não é isso, Camila? É isso, André. Eu queria saber o seguinte, a gente viu na reportagem um passageiro reclamando que às vezes liga e não dá em nada. Como é que o passageiro pode ter certeza que aquela denúncia dele foi investigada? Alguns motoristas já foram afastados de funções depois de denúncias? Olha, como é uma situação extrema, afastamento, devido às ocorrências que existem na própria empresa, eles têm muito cuidado para ver qual é o tipo de denúncia. Se for alguma coisa bem grave, afastamento até a própria demissão. Mas tem que fazer uma apuração muito detalhada. Apuração detalhada, porque toda denúncia ela tem que ter um fundo, pelo menos, de uma linha de investigação, né? Doutor Paulo, vou pedir licença ao senhor conversar com o doutor Cândido. Doutor Cândido, no caso de um acidente como esse que nós vimos aí no domingo, o passageiro tem direito ao seguro DPVAT. Qual é o caminho para que ele tenha realmente acesso a esse direito? Bom dia. Bom dia. Ele deve buscar, André, um dos bancos, né, que é vinculado a esse sistema que forma o DPVAT, preencher o formulário, levar a documentação necessária, como CPF, identidade, a depender do tipo de seguro DPVAT que ele vá abordar, que pode ser por morte, pode ser por invalidez permanente ou pode ser simplesmente por uma questão de utilização de medicamentos no caso do acidente. O DPVAT é um seguro obrigatório? Todas as pessoas têm direito em caso de acidente, doutor? Todas as pessoas têm direito em caso de acidente e é importante ressaltar que não é necessário que a empresa esteja com o DPVAT em dia. Só a existência do acidente já gera para aquele indivíduo que está usando aquele serviço o direito de ter o DPVAT. No caso das famílias que perderam pessoas nesse acidente ou em outros acidentes, elas também têm direito a acionar esse seguro, doutor? Tem direito. O cônjuge ou os herdeiros têm direito a receber o seguro por morte. Pai e mãe? Também, se não houverem herdeiros descendentes. Aí são os herdeiros ascendentes, que são pai e mãe. Então, doutor, cabe também outro tipo de indenização numa situação grave como essa que nós acompanhamos no fim de semana? Todo prestador de serviço, André, tem algo que a gente chama de responsabilidade civil. E no caso, a responsabilidade civil aí é objetiva. Ou seja, existindo dano, que no caso ocorreu inequivocamente, é obrigada a empresa a indenizar por aquele dano. Tem que se verificar, evidentemente, no processo judicial qual é a extensão deste dano e aí o juiz vai, dentro da extensão desse dano, verificar qual o valor a se indenizar. Doutor Cândido Sá, muito obrigada pelas informações, seu Paulo César também, Camila e Ricardo. A gente fica aguardando, então, as investigações policiais em relação a esse caso. Sem dúvida, André Silva, obrigado também aos nossos entrevistados aí. Lembrando a você que é usuário do transporte coletivo, o telefone para denúncias, Camila, 2109-3641. Se viver uma situação como essa, procure, denuncie e cobre a apuração, né? É verdade, isso aí. A gente fala agora da...